1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu e você. 4, 5, 6, 7, 8. Canta lá. Dá pra abrir já. Às 19h30, sob a proteção de Deus, dou início à 32ª sessão ordinária do dia 29 de outubro de 2019, da 46ª legislatura. Solicito ao primeiro secretário que assuma a secretaria e proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Está presente o vereador Claudinei Damalho, João Oreto, Vicky, professor Acan, João Anselmo, doutor José Eduardo, Claudinho, doutor Chaves, Bira e Odair Pirineto. Feita a verificação, havendo o número legal e regimental, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos documentos constantes do expediente dessa sessão. Ofícios do expediente. Documentos do Executivo. Projetos de lei do Executivo. Projeto de lei número 124, 2019 do Executivo dispõe sobre a denominação do Parque Linear localizado no prolongamento da Avenida Dr. Otávio da Silva Bastos, no loteamento Parque Alvorada. Em deliberação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 125 de 2019 do Executivo dispõe sobre a denominação do anfiteatro descoberto localizado entre o prolongamento da Avenida Dr. Otávio da Silva Bastos, Parque do Alvorada, e o Bosque Municipal Gavino Quessa. Em deliberação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 126 de 2019 do Executivo dispõe sobre a regulamentação visando a prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, especificações e áreas de reunião de público, de festas, eventos, shows artísticos e da outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Obras. Projeto de lei número 127 de 2019 do Executivo autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e da outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Obras. Documentos do Legislativo. Projetos de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo número 33 de 2019, de autoria do vereador José Cláudio Ferreira. Concede medalha de mérito cultural ao ilustríssimo senhor Valdran Régio Pereira. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Projetos de resolução. Projeto de resolução número 15 de 2019, de autoria da mesa diretora. Altera o artigo 5º da resolução número 013, de 15 de outubro de 2019, que regulamenta a viagem e adiantamento de numerário e a prestação de contas dos servidores e vereadores da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, em consonância com a Lei Municipal número 63, de 3 de agosto de 1978. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relativos aos servidores públicos municipais. Projeto de resolução número 16 de 2019 da Presidência concede licença de um dia de cargo da vereadora Ilustríssima Senhora Maria Cândida Oliveira Costa. Em deliberação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Requerimentos. Requerimento 397 de 2019, de autoria do vereador Odair Pirineto. Requer informações e providências sobre a construção de um ponto de ônibus e com cobertura e bancos de espera na Avenida Guilherme Guerreiro, entre a EMEB da Via Rigucci e a USF Unidade de Saúde da Família, Dr. Raul de Oliveira Andrade, na Avenida Guilherme Guerreiro, no bairro Jardim Durval Nicolau. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento 398 de 2019, de autoria dos vereadores Luiz Carlos Domiciano Bira e Rui Nova Onda. Solicita informações sobre a possibilidade de construção de via marginal na estrada vicinal João Batista Merlim, ao lado da rua João Cristiano Luvman. Em deliberação, aprovado, oficie-se.
Requerimento número 399 de 2019, de autoria da vereadora Maria Cândida de Oliveira Costa. Reitero o requerimento 167 de 2019, que encaminhou o anteprojeto de lei que autoriza o Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino, FAI, a conceder bolsas de estudos até 100% referentes às vagas remanescentes para as pessoas idosas nos cursos superiores de graduação. Em deliberação, aprovado, oficie-se, requerimento subscrito pelo vereador Claudinei Damalho, João Moreto, João Anselmo, Daí Perinoto. Está presente o vereador Rui Nova Onda. Requerimento número 400 de 2019, de autoria do vereador Sebastião Neres. Solicita informações sobre a viabilidade de se plantar árvores no estacionamento e na rotatória do PSF, Dr. Sebastião José Rodrigues. Em deliberação, aprovado, oficie-se, requerimento subscrito pelo vereador Rui Nova Onda. João Moreto e professor Claudinei. Requerimento 401 de 2019, de autoria do vereador Gerson Araújo. Requer informações sobre a participação do município de São João da Boa Vista no programa de inovação e educação conectada desenvolvido pelo Ministério da Educação. Em deliberação, aprovado, oficie-se, requerimento subscrito pelo vereador Vicky. Professor Claudinei, João Moreto, Odair Perinoto, professor Acan, João Anselmo, Rui Nova Onda. E Claudinho. Requerimento 402 de 2019, de autoria do vereador João Luiz Moreto. Solicita informações sobre políticas públicas para fomento do mercado de trabalho local, ações de qualificação profissional, entre outros, que especifica. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento 403 de 2019, de autoria do vereador Maria Cândida de Oliveira Costa. Solicita a retirada do projeto de lei do Legislativo número 43 de 2019. Em deliberação, aprovado, retirado pelo autor. Requerimento 404 de 2019, de autoria da vereadora Maria Cândida de Oliveira Costa. Encaminha o anteprojeto de lei que institui medidas de prevenção à violência contra educadores da rede municipal de ensino. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento 405 de 2019, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Solicita a retirada do projeto de lei do Legislativo 49 de 2019. Em deliberação, aprovado, retirado pelo autor. Requerimento 406 de 2019, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. Encaminha o anteprojeto de lei que institui o programa Reciclagem de Materiais e Restos da Construção Civil. Incentiva a conscientização sobre a importância da reciclagem de materiais de construção civil no município de São João da Boa Vista. Em deliberação, aprovado, oficie-se, requerimentos subscritos pelo vereador Daí Perinoto, professor Claudinei e João Moreto. João Anselmo. Requerimento 407 de 2019, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva Tite, solicita ao Executivo a inclusão dos bairros da região da Vila Valentim no próximo programa de iluminação de LED. Em deliberação, aprovado, oficie-se, requerimento subscrito pelo vereador Claudinei Damalho, João Moreto e o Daí Perinoto. E Rui Nova Onda, e o 406 também subscrito pelo vereador Rui Nova Onda. Requerimento 408 de 2019, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva Tite, solicita ao Executivo a inclusão nos bairros Vila Bancária, São Lázaro, Jardim das Rosas, Jardim Nova São João, Jardim Santa Clara e Vila Santa de Virges no próximo programa de iluminação de LED. Em deliberação, aprovado, oficie-se, requerimento subscrito pelo vereador Rui Nova Onda, professor Claudinei e João Moreto. E o Daí Perinoto. Requerimento 409 de 2019, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira, solicita a abertura de novas vagas para bancas nos espaços das feiras livres existentes. Em deliberação, aprovado, oficie-se. Requerimento subscrito pelo vereador Claudinei Damalho, o Daí Perinoto, Rui Nova Onda. Depois eu vou usar o grande expediente para poder estar explicando, para a gente pedir o apoio de todos os vereadores, para a gente ver se a gente consegue dar um up nesses espaços da feira, tá bom? Aí a gente conversa certinho. Requerimento 410 de 2019, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira,
Solicita ao Executivo a verificação da possibilidade de abertura de espaço para a implantação de feira livre em diversos bairros. Em deliberação, aprovado, oficie requerimento subscrito pelo João Moreto, professor Claudinei e Odair Perinoto. Claudinho, doutor Zé Eduardo, Rui Nova Onda e João Anselmo. Requerimento 409 também subscrito pelo vereador Claudinho. Professora Can. A indicações não precisa. Esses dois já entrou semana passada. Indicações. O 408 também, senhor presidente, por gentileza. Requerimento 408 subscrito pela vereadora professora Can. 113, né? Só 115. Eu acho que já. Ah, vamos. Não? 115 já. Então, o 113 está repetindo. Eu vou ler, aí pulo o seu. Só 115, já entrou. Indicação 115 de 2019, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva Tite. Solicita a instalação de bancos na parte alta da praça do bairro Jardim Recanto do Jaguari. Ao prefeito municipal para os devidos fins. Indicação subscrita pelo vereador Rui Nova Onda, João Anselmo, professora Can, João Moreto, professor Claudinei e Odair Perinoto. Ofícios do expediente. Está presente o vereador Tite. Ofício 167 de 2019 da POSP, Sindicato dos Professores de Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Solicita o agendamento de audiência pública. À disposição dos vereadores. Ofício 168 de 2019 da Santa Casa, Dona Carolina Malheiros. Encaminha a resposta ao requerimento 305 de 2019, de autoria do vereador José Eduardo dos Reis. À disposição dos vereadores. Ofício 169 de 2019 da Santa Casa, Dona Carolina Malheiros. Encaminha a resposta ao requerimento 309 de 2019, de autoria do vereador Leonir Chaves Júnior. À disposição dos vereadores. Ofício 170 de 2019 da Associação dos Ciclistas de Bikes Mogiana. Solicita a cessão de uma sala no Departamento de Esportes. À disposição dos vereadores. Ofício 171 de 2019 do CONDEG. Informa a produção ambulatorial e cirúrgica do município. À disposição dos vereadores. Ofício 172 de 2019 da Juventude do PSDB de São João Boa Vista. Solicita a utilização do plenário e do auditório da Câmara Municipal para a posse dos membros. À disposição dos vereadores. Ofício 173 da Unifai. Encaminha a resposta ao requerimento 348 de 2019, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano Bira. À disposição dos vereadores. Ofício 174 de 2019 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Intima para apresentação de resposta. À disposição dos vereadores. Eu vou suspender os trabalhos por tempo indeterminado, todos os vereadores irão, para a gente discutir sobre esse ofício que está entrando na casa hoje, de número 175.
Reaberto os trabalhos, solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação dos senhores vereadores. Está presente o vereador Claudinho Damalho, João Moreto, doutor Chaves, Vicky, Claudinho, professora Can, João Anselmo, doutor José Eduardo, Tite, Rui Nova Onda, Gerson Araújo, Bira e Odair Perinoto. Feita a verificação, havendo o número legal regimental, dou continuidade nos trabalhos. Ofício 175. Ofício 175 de 2019, de autoria de José Carlos Chiconde Fusco. Envia pedido de cassação e mandato por falta de com o decoro na conduta pública em face do vereador Leonildo Chaves Júnior. Trata-se de representação ofertada pelo senhor José Chicone Fusco em face do vereador Leonildo Chaves Júnior do PHS, por quebra de decoro parlamentar, conforme o artigo 7º, inciso 3º, do Decreto-Lei número 201/67. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a sua leitura na íntegra, nos termos do artigo 5º, inciso 2º, do Decreto de Lei 201/67. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo. José Carlos Chiconde Fusco, brasileiro, casado, advogado, portador do RG número 40-162-2207/1, SSP-SP, inscrito no CPF de número 423-694-168/66, título de eleitor 3.877-6015-0167, com endereço profissional Avenida Dr. Durval Nicolau, 718, Sala 2, Jardim Canadá, CEP 13.874-281, na cidade de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo. Venho respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fundamento do artigo 7º, 3º do Decreto-Lei 201 de 1967, apresentar o presente. Pedido de cassação de mandato por falta com decoro na conduta pública, em face de Leonildo Chaves Júnior, brasileiro, casado, vereador pelo PHS, Partido Humanista de Solidariedade, pelos fatos de fundamentos a seguir expostos. Dos fatos. Os fatos que levam a acreditar que o vereador denunciado praticou atos que ferem o decoro parlamentar teve início na 18ª sessão ordinária do dia 17 de junho de 2019, conforme ata em anexo. No vídeo disponibilizado por essa Câmara Municipal, no site YouTube, link HS, www.youtube.com, WhatsApp, verifica que o denunciado utilizou-se da tribuna da palavra livre 4930 para afrontar os ilustres membros do Ministério Público. Vejamos. Acho que esse documento que todos os vereadores receberam no Ministério Público, eu acho que, na minha concepção, nós somos um poder independente. Nós não estamos aqui para beneficiar um grupo de empresários. E não estamos aqui para nada. Esses ofícios, de alguma maneira, estão querendo forçar os vereadores a votarem de uma determinada situação que talvez seja de ideia deles. Eu acho que precisamos pensar muito bem nisso. Pensar como poder legislativo, independente, autônomo. Finalmente, dirijo-me ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa e solicito que seja tomada medidas em caráter de urgência por esta casa. Primeiro, seja oficiado o excelentíssimo senhor doutor Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, juntamente com cópias da íntegra dos ofícios recebidos nesta casa via Ministério Público do Estado de São Paulo, em respeito do assunto que
em questão, bem como pelos ofícios enviados pela mesma instituição a todos os vereadores para a ciência e análise do nobre Procurador-Geral da Justiça, segundo da mesma forma anterior seja oficiado o Conselho Nacional de Ministério Público, CNMP, nos moldes anteriormente narrados, com a mesma finalidade de análise e apuração nos termos e argumentos lançados em sede dos ofícios enviados a esta Casa de Lei, em especial acerca do procedimento no 6204300049-2/2019/9, mais o ofício 93/2019, com a demonstração probatória dos reais motivos que justifiquem tais procedimentos e não meramente alegações aleatórias. Somente para encerrar, eu acho que o que está ocorrendo, o que em todo o país está ocorrendo, uma judicialização dos demais poderes, interferência de um poder em outro. Não podemos aceitar isso. Somos um poder independente e autônomo, e nós que vamos votar e decidir pela cidade. Já na 23ª sessão ordinária do dia 26 de agosto de 2019, conforme vídeo disponibilizado por essa Câmara Municipal no site do YouTube, verifique-se que o denunciado utilizou-se do tribunal no pequeno expediente, às 10h35, para atacar de forma gratuita os ilustres membros do Ministério Público. Vejamos, perguntei de quem havia partido a ordem e para minha surpresa foi de um promotor. Acho que essa ingerência dos promotores sobre a Câmara tem que acabar. Eu acho que eles estão se achando Deus. Eles não são deuses, e se eles quiserem ser vereadores, que se candidate e concorra no próximo pleito, porque já está se tornando, passando do limite, e é sempre o mesmo promotor, entendeu? Então, eu acho que se ele quer ser vereador, concorra ou tome atitude, mas atitudes sérias e não essas palhaçadas que ele anda fazendo. A essa interferência que já tenho da promotoria, eu acho assim o promotor, e eu acho que ele tentou usar da delegacia para tentar talvez intimidar para entregar a Câmara com as imagens para ele. Entregaria as imagens com o maior prazer do mundo, né? Só que as maritacas deixaram comer os fios. Agora, essa parte da promotoria já passou do limite, né? Acho que já está virando um circo, né? Verifica-se em sua fala que o vereador denunciado insinua que os promotores da Promotoria de Justiça do Estado de São Paulo estão fazendo palhaçadas. No mesmo sentido, o vereador representado em 5 de setembro de 2019 ingressou com uma representação criminal em face dos promotores de justiça do Estado de São Paulo, Dr. Hernando de Menezes Vilhena Júnior e Dr. Nelson de Barros O'Reilly, filho, que recebeu o número 21977450-2019/8/260000, conforme o documento em anexo. Em sua representação, o vereador representado fere totalmente o decoro parlamentar, atacando infundadamente e de forma leviana os ilustres membros do Ministério Público. Vejamos alguns trechos da representação criminal, ora anexada. Em breve síntese, levamos ao conhecimento dessa estratégia por corte superior mais uma vez, assim como a excelentíssimo senhor doutor Procurador-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Fatos estranhos e graves, praticados pelos requeridos em questão, que por sua vez atualmente
anda literalmente a tiracolo, como o também complicado promotor Nelson de Barros Reile Filho, esse último dispensando-se como se fossem os xerifes da comarca originária, desviando nitidamente as suas funções públicas de promotores de justiça, interferindo em assuntos que não lhes compete, enfim, uma gama de condutas no mínimo inadequadas, que deverá ser objeto de profunda análise por Vossa Excelência. Pois bem, o requerente em tela é vereador em exercício da cidade de São João da Boa Vista, sendo de conhecimento público e notório, que justamente por ser oposição ao atual governo municipal desta vênia, sofre perseguições implacáveis de seus desafetos políticos. Recentemente, foi realizada uma votação na Câmara Municipal de São João da Boa Vista referente ao plano diretor do referido município, com calorosas diferenças de ideias e posições acerca do aumento ou não manutenção do perímetro urbano, ou diminuição, sendo esta última a posição mais questionada pela população e tantos estudiosos do assunto. Ora, embora não se saiba qual a razão de tanto interesse por parte da instituição do Ministério Público do Estado de São Paulo, em uma questão que denota do Poder Legislativo, ainda assim, no período que antecedeu a referida votação, o requerido Hernani, a tiracolo, com o promotor Nelson e também em companhia de um delegado de polícia aposentado, Barreto. Como dito, sem qualquer motivo plausível atinente à função do promotor de justiça em nome desta honrada instituição. Realizaram um verdadeiro terrorismo psicológico em desfavor de todos que divergiam democraticamente de suas ideias e posições sobre o assunto, ou seja, também de forma inexplicável e comungável, eis que o requerido em tela sempre foram favoráveis à diminuição do perímetro urbano, em série de suas justificativas para sustentar suas posições ideológicas sobre o tema eram justamente segurança. Justamente segurança pública, que é dever do Estado, bem como falta de estrutura municipal, o que também não condiz com a verdade fática do tema ora ilustrado. E não foi só nobre Procurador-Geral da Justiça como ventilado, sempre em nome dessa instituição, usaram da mídia em geral e outros expedientes para impor suas vontades, como se fossem os antigos coronéis do passado, coagindo, ameaçando, indiretamente realizando reuniões na Câmara Municipal com alguns vereadores. Enfim, atuações duvidosas e parciais, que não coadunam com a função de promotor de justiça. Em outras palavras, acontece o fato de ser incomum atuações tão inoportunas como as realizadas pelos requeridos em tela. Quiçá agiram de maneira passional em um assunto data vênia, que não lhes compete em hipótese alguma, e pior sobre argumentos justificadores patéticos, ultrapassados, desconexos, discriminadores, enfim, uma prevaricação jamais vista na cidade originária. Inegavelmente exerceram uma espécie de coação, ameaça indireta ao Poder Legislativo, o qual não pertence, e sendo obrigação deste último legislar acerca da matéria. Pois bem, os motivos que ensejam a necessidade de presente procedimento, outra vez mais, são atos
praticados pelos requeridos reiteradamente com interesses pessoais ou de terceiros ligados a esses últimos. Uma situação constrangedora, ilícita, que não poderá ficar impune. Verifica-se que por diversas vezes o vereador denunciado ataca os membros do Ministério Público, acusando-se de agirem como xerifes, interferindo em assuntos que não lhes compete. Não obstante, o denunciado descreve que os ilustres promotores de justiça realizaram um verdadeiro terrorismo psicológico, de forma inexplicável e comungável. Ainda descreve o denunciado que os promotores de justiça usaram da mídia, em geral, para impor suas vontades como se fossem os antigos coronéis do passado, coagindo, ameaçando indiretamente. Em seu parecer nos autos do número 2197745/90/2019, /8/260000, o procurador de Justiça, Dr. Cícero José de Moraes, deu o seguinte parecer: como se vê a conduta criminal atribuída a promotores de justiça, não prescinde de demonstração razoável, no caso concreto, da vontade livre e consciente de prática dos atos ilegais. Não custa lembrar que o direito, embora possa estar ungido de legitimidade na sua essência, como o de petição, não pode apartar-se de razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de extrair-se dele resultados injustos, paradoxais e estéreis. Por qualquer ângulo que se enfoque, não reluzem sinais, com algumas sólidas, no sentido de que os representados estivessem agindo unicamente com a predisposição de perseguir ou aterrorizar pessoa determinada. Não se verifica, portanto, à luz das circunstâncias e dos elementos de convicção colhidos neste procedimento, responsabilidade penal dos doutores Hernani de Menezes Vilhena Júnior e Nelson de Barros Reino Filho, promotores de justiça, motivo pelo qual requeiro por delegação do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, no artigo 116, inciso 14º, da Lei Orgânica do Ministério Público de Portarias 1031, a 1033 de 2017, o arquivamento desses autos, ressalvado o disposto no artigo 18 do Código do Processo Penal. Por fim, em sua decisão monocrática, o relator Ferraz de Arruda, cuide-se de representação criminal formulada por Donildo Chaves Júnior para apuração de responsabilidade criminal dos promotores de justiça Nelson de Barros Reino Filho e Hernani de Menezes Vilhena Júnior, por eventual prática de crime de prevaricação, considerando-se a inexistência até o momento de qualquer subsídio ou indício plausível que indique com a consistência imperada tenham os membros do Ministério Público nominados agido unicamente por interesse ou sentimento pessoa e não verificada, à luz das circunstâncias e elementos de convicção colhidos nesse procedimento. Responsabilidade pena dos promotores de justiça representados. Requereu o Procurador de Justiça, atuando por delegação do Procurador-Geral de Justiça, o arquivamento do presente, sendo do Ministério Público a titularidade da ação penal pública do Estado, ele ciente do noticiado, outro não pode ser o desfecho
do presente expediente, senão o seu arquivamento. Isso nos termos do artigo 3º e 1º da Lei 8.038/90. Só me resta o acolhimento do pedido de arquivamento do presente, com a ressalva do disposto do artigo 18 do Código de Processo Penal. Diante da situação, a Associação Paulista do Ministério Público, do dia 23 de outubro de 2019, emitiu uma nota de apoio que pode ser acessa através do site. Tá aqui? Nota de apoio com a seguinte redação. A APMP vem a público manifestar-se seu irrestrito apoio aos promotores de justiça Hernani de Menezes Viana Júnior e Nelson de Barros O'Reilly Filho. A Associação Paulista do Ministério Público, entidade que representa mais de 3.000 promotores e procuradores de justiça da ativa e aposentados do Estado de São Paulo, vem a público manifestar seu irrestrito apoio aos promotores de justiça Hernani Menezes Viana Júnior e Nelson de Barros O'Reilly Filho, em razão de sua atuação funcional da comarca de São João da Boa Vista, alvo de ataques de um vereador, seu advogado, um líder religioso e um perfil de Facebook. Ressaltamos que os citados promotores de justiça, assim como os demais membros do Ministério Público de São Paulo, dotados de conduta ilibada, agem de estrito cumprimento de lei e de suas obrigações constitucionais, uma vez que suas atuações funcionais sempre tiveram por mote a defesa da sociedade. Temos plena convicção de que suas ações costumeiramente combativas e aguerridas invariavelmente visaram e continuarão visando ao bem público. Os promotores de justiça em questão contam com apoio irrestrito da APMP, incluindo assistência jurídica para que possam continuar cumprindo com seus deveres constitucionais de defesa de ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. São Paulo, 23 de outubro de 2019. Diretoria da Associação Paulista de Ministério Público. Verifica-se, portanto, que as atitudes do vereador denunciado são repugnantes, que a APMP se manifestou favorável aos trabalhos dos ilustres promotores de justiça, do Dr. Hernani de Menezes Viana Júnior e do Dr. Nelson de Barros O'Reilly Filho. Dessa forma, resta claro o noticiado, bem como as provas em anexo, que todas as atitudes do vereador denunciado ferem o decoro parlamentar, inclusive ferindo a instituição do Estado Democrático de Direito. Do direito, prevê o Decreto de Lei 201, de 1967, em seu artigo 7º. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando utilizar esse mandato com a prática de autos de corrupção ou de improbidade administrativa, fixar residência fora do município, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou falar com o decoro na sua conduta pública. Ou faltar com o decoro em sua conduta pública, na sua conduta pública. Assim, verifica-se que o Decreto de Lei nº 201 de 1967 prevê que o vereador precisa ter uma conduta ilibada, não faltando com o decoro, sob pena de cassação. As condutas do vereador Luiz Chaves Júnior vão claramente ao encontro com o previsto em lei. O decoro se caracteriza pela honradez, dignidade ou moral, decência, respeito a si mesmo e aos outros, segundo a doutrinadora Maria Helena Diniz em sua obra Dicionário Jurídico.
Diante do exposto, requer o recebimento da presente representação e no mérito seja acolhido para cassar o mandato do vereador Leonildo Chaves Júnior por falta de decoro parlamentar. Dos pedidos. Diante do exposto, requer que a presente representação seja colocada em votação na próxima sessão ordinária, qual seja 29/10/2019, conforme o artigo 5, segundo do Decreto de Lei 201 de 1967, que seja instaurada uma comissão processante para apurar os fatos descritos da presente representação, conforme disposto do artigo 108, parágrafo 1º, do Regimento Interno do município de São João da Boa Vista. Que seja juntado os documentos em posse dessa Câmara Municipal. A oitiva dos ilustres promotores de justiça, Dr. Hernando Menezes Viana Júnior e Dr. Nelson de Barros Guilherme Filho. Ao final, que a presente representação seja julgada totalmente procedente, condenando o representado à perda do mandato por falta de decoro parlamentar. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, especialmente pela documentação acostada, juntado de novos documentos e necessário e demais provas. Temos em que pede deferimento. São João da Boa Vista, 25 de outubro de 2019, assina estagiário de direito João Rafael Cortes e José Carlos Chicone Fusco. Efetuada a leitura, nos termos da legislação de regência, coloca em deliberação seu recebimento por maioria simples, de forma nominal. Eu vou falar vereador, cada um vai se posicionando o seu voto. Vereador Gerson Araújo. Aceito. Vereador Rui Nova Onda. Senhor presidente, por se tratar de usar a tribuna e o vereador ter imunidade parlamentar e a gente nem ter muito tempo de poder estudar o documento, apenas via a leitura aí do nobre colega Odair, o meu voto é contrário por arquivamento. Vereador Tite. Sim. Vereador Dr. Zé Eduardo. Eu voto a favor da abertura e depois a comissão que vai julgar, se julgar favorável, tudo bem. Se julgar para arquivar, então eu voto a favor da abertura. João Anselmo? A favor também. Can? A favor da abertura. Claudinho? A favor. Vicky? Eu voto a favor, porque deve ser encaminhada à comissão, tá? Embora superficialmente, eu já acredito que o vereador tem imunidade parlamentar, pelos seus atos e pronunciamento, mas que encaminhe a comissão para que ela possa dar o parecer constitucional. Moreto? A favor. A favor. Claudinei Damalho? Eu também sou contrário, porque eu acho que o vereador tem todo o direito de falar na tribuna e ele é imune. Então eu acho que nós estamos votando uma coisa aí que, se ele tem o direito, por que mandar para a comissão? O Dair Perinoto? Eu sou com as palavras do Vic, que disse, a gente vota a favor para ficar constitucional, para que a gente possa fazer as coisas dentro das normalidades, dentro da lei, e depois analisar com mais carinho o que é o acontecimento que teve. Então, são 9 votos a 2, então vai ser aberta a comissão processante. Recebida a representação, solicita a realização do sorteio da comissão processante, respeitando-se sempre a proporcionalidade partidária para sua composição e sem a participação do denunciado e do presidente, tendo em vista os impedimentos regimentais.
Convido o vereador Rui para fazer o sorteio. Senhor presidente, vereador João Anselmo. Vereador João Anselmo, aceita fazer parte da comissão? Aceita? Vereador João Anselmo do PL, então é o primeiro membro. Senhor presidente, vereador Claudinei Damalho. Vereador Claudinei Damalho, aceita fazer parte da sessão? Vereador Claudinei Damalho, do PTB, é o segundo membro. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Vick. Gostaria de informar o jurídico da Câmara se pode constituir os membros com a ausência dos vereadores que estão na sessão. Pode? Sim. Quem não estiver presente, aí ele procede ao próximo sorteio. Senhor presidente, continuando, vereador João Luiz Moreto. Moreto, você aceita? Não. Vereador Moreto do DEM, não aceita. Senhor presidente, Antônio Aparecido da Silva, Tite. Vereador Tite, aceita? Queria explicar, questão de tempo, questão de saúde, devo me afastar durante 15 dias para tratamento de saúde, daqui 15 dias, e então eu não aceito só por esse motivo. Vereador Tite, do PSDB, não aceitou. Senhor presidente, vereador Sebastião Neres. Não se encontra presente. Passamos para o próximo. Senhor presidente, vereador José Cláudio Ferreira. Vereador José Cláudio Ferreira, aceita? Então, o vereador José Cláudio Ferreira, do MDB, aceita, sendo o terceiro membro da comissão processante. Efetuado o sorteio, solicito a eleição dos cargos da referida comissão. Aí vou suspender os trabalhos até que eles saiam já com os cargos formados. Reabertos os trabalhos, solicito ao secretário que proceda à verificação dos senhores vereadores.
Da presença de vereadores Claudinei Damaro, João Moreto, professor Chaves, Vicky, professor Acan, João Anselmo, doutor José Eduardo, Tite, Claudinho, Runa Baonda, Gerson Araújo, Bira e Odair Pirinotto. Feita a verificação, havendo o número legal e regimental, dou continuidade à sessão. Avisando, então, que, realizada a composição da comissão, informo que os autos serão remetidos na íntegra para apreciação à referida comissão para ulteriores atos. Foi dado chance a todos os partidos. Então, tirando o partido PHS, que é o do Chaves, que é o denunciado, o restante todos tiveram oportunidades. Então, o presidente... Tem alguém com alguma coisa contra o sorteio? Tudo certo? Ficando, então, o presidente da comissão do PTB, Claudinei Damalho, o relator, João Anselmo, do PL, e o membro, Claudinho, do MDB. Então, desculpa, então, ficando assim, o presidente do PTB, professor Claudinei Damalho, o relator, José Cláudio Ferreira, do MDB, e o membro, João Anselmo, do PL. Esgotados os documentos constantes do expediente dessa sessão, a seguir passo a sessão para a parte destinada ao uso da palavra no pequeno expediente. Pequeno expediente. Iniciando o pequeno expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à chamada de inscritos no pequeno expediente. Algum vereador inscrito? Não há nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Esgotado o tempo, declaro o mesmo por encerrado, passando a sessão para a parte destinada ao grande expediente. Grande expediente. Tribuna livre. Iniciando o grande expediente, solicito ao senhor secretário que proceda à verificação de inscrições para o uso da tribuna livre nessa noite. Não há nenhum ministro inscrito para fazer o uso da tribuna livre nessa noite. Encerrada a tribuna livre, a seguir passo a sessão para a parte destinada ao uso da palavra no grande expediente pelos vereadores. Palavra livre. Iniciando a palavra livre pelos senhores vereadores, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à chamada dos vereadores inscritos a ocupar a tribuna nessa noite. Primeiro inscrito é o vereador Dionísio Chaves. Boa noite. Eu gostaria que tem um documento que foi arquivado pela Câmara, do Dr. Paulo, advogado. Eu estou encaminhando para a delegacia seccional para que esse documento que transforme em inquérito e em apuração com relação à formação religiosa do senhor José Luiz Pereira. Com relação ao Chicone, o mesmo fez uma postagem no seu Facebook semana passada. Eu entrei com processo crime e um processo civil contra ele. E com relação ao que foi aberto hoje, fico à disposição. Não tenho muito o que falar agora, apenas informar que tem um X9 aí, que eu tenho 5 horas de gravações, que tem informações importantes e que começarão a ser passadas semana que vem. Semana que vem eu vou passar um áudio de 1h30 de uma determinada pessoa ligada a um vereador, me contando tudo como está acontecendo, as pessoas que estão envolvidas nessas denúncias e como estão sendo elaboradas essas denúncias. Obrigado. Mais um vereador inscrito? Nenhum vereador inscrito, presidente. Eu vou gostar de usar. Gerson, você fica, por favor, aqui. Sim. Boa noite a todos. Eu estou ocupando essa tribuna hoje a respeito de um requerimento, 2 requerimentos que eu fiz, que trata-se das feiras livres de São João da Boa Vista. Eu gostaria até por isso que eu estou usando a tribuna, para pedir o apoio de todos os vereadores, porque está vindo já vi vários vereadores fazer documentos, requerimentos, indicações, e porque São João cresceu. Então, nós temos, quais são as feiras livres que nós temos hoje? Nós temos as feiras livres de terça-feira na Vila Brasil, de quarta-feira aqui no Rosário, de quinta no Durval Nicolau, e agora também tem uma de quarta na Praça do Perpétuo. Temos a de quinta-feira à noite, a de sábado no DR,
e a tradicional de domingo. Eu acho que a gente poderia convidar o diretor de meio ambiente, porque eu acho que não tem nada a ver, não vai atrapalhar em nada uma feira, a feira de terça-feira na Vila Brasil. O que vai atrapalhar ter uma feira no Recanto do Jaguari? A feira de quarta-feira no Pratinha. O que vai atrapalhar se tiver uma feira paralela lá no bairro do Jardim Primavera, nos IPs? Assim também a de quinta, que é no Durval. O que vai atrapalhar a feira no Resedás? Porque hoje mesmo teve duas pessoas aqui. Um é fabricante de queijo. Tem um preço maravilhoso. Ele está saindo de São João para fazer feira em Cosmópolis. Porque aqui ele não consegue, já faz 5 anos que está inscrito e não consegue fazer feira na sua própria cidade. Temos um outro que mora no Macuco, que produz, ele planta banana. Sai para vender para fora porque aqui em São João ele não consegue vender. Então, eu acho que se todos os vereadores estiverem afim, acho que poderemos sim convidar o João Gabriel aqui para podermos estar discutindo isso ele que é do meio ambiente, para ele poder estar passando para a gente se vai onerar a prefeitura em alguns, se a prefeitura tem estrutura para estar fazendo mais de uma feira por dia, em frente ao cemitério, até eu fiz lá. Você ia lá, você tinha quem consertava um guarda-chuva, vendia algumas outras utilidades. Você queria consertar uma panela. Teremos que ter mais atrativos para a nossa feira, para podermos estar atraindo um público maior. Com isso, nós vamos abrir espaço para outros feirantes, outros produtores, e vamos estar agradando, que também ter condições de estar realizando mais de uma feira por dia, porque acho que São João da Boa Vista hoje já é grande, para termos apenas uma feira nesses bairros que vêm até a nossa casa. O ano passado, e outros vereadores solicitaram para colocar lá no IP, ou aqui no Recanto do Jaguari. O problema é que não depende só da prefeitura, né? Tem dia. Neste caso, tem uma fila de mais de 200 pessoas tentando, de diversos segmentos, tentando. Talvez seja uma alternativa, assim, para poder principalmente gerar emprego, que hoje é o nosso maior problema. Obrigado. Não, obrigado pelo apoio, o Tite. Justamente o que me levou a estar fazendo esse pedido são os pedidos de vocês. Porque a maioria dos vereadores, que todos já pediram, você entendeu? Então, acho que a casa aí, acho que cada vereador vai ter as suas ideias aí, para podermos estar apresentando, então, para o diretor de meio ambiente, para que possamos, então, estar abrindo essa frente aí. Tá? Senhor presidente, dá uma parte aí. Toda. Eu acho que válida a sua proposta. Também achava que domingo teria que ter duas, uma na parte alta e uma na parte baixa, onde é domingo mesmo, mas uma parte lá no Recanto Primavera, domingo, que geralmente é o dia que mais tem gente em casa que pode fazer suas compras na feira. Eu acho importante isso. Também o Recanto de Jaguari eu recebi, já fiz documento também. É importante o que o senhor levantou. Eu acho que toda a casa, os vereadores teria que apoiar. E eu também achava que a presença do prefeito junto com o João Gabriel seria muito importante. É o senhor que vê. Tá. Obrigado. Podemos fazer o convite também. Então eu agradeço, era o que eu tinha para falar, então pedi já para casa estar fazendo o convite então para o diretor de meio ambiente, tá? Muito obrigado aí. Não, já está bom. Não, então você tem que falar para ele. Mais um vereador inscrito? Não inscrito, senhor presidente. Encerrada a palavra livre, determina a recomposição das comissões permanentes, recomposta as comissões permanentes, suspende os trabalhos regimentalmente por 15 minutos. Tá bom? Vamos direto, já quis aqui hoje. Vamos. Reaberto os trabalhos, solicito ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores. Estabelecendo o vereador João Moreto, Vicky, Claudinho, professor Acan, João Anselmo, doutor José Eduardo, Tite, Ruína da Onda, Gerson Araújo,
Bira e Odair Birulotto. Claudinei Damalho. Feita a verificação e havendo o número legal regimental, passo a sessão para a parte destinada à ordem do dia. Ordem do dia. Iniciando a ordem do dia, coloco em deliberação a ata da 31ª sessão ordinária, realizada no dia 21 de outubro de 2019. Em discussão, em votação, aprovada a ata da 31ª sessão ordinária, realizada no dia 21 de outubro de 2019. Em seguida, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos documentos. Em condições de serem apreciados na ordem do dia desta sessão. Requerimento de urgência especial número 15 de 2019. Em atenção ao artigo 148 do item 4, pela linha C do regimento interno. Pela ordem, vereador Rui Novando. Gostaria de suspensão dessa base por 5 minutinhos. 5 minutinhos. Vou colocar em votação o pedido do vereador Rui Novando. Vou colocar em deliberação o pedido do vereador Rui. Em discussão, em votação, que suspenda os trabalhos regimentalmente por 5 minutos. Reaberto os trabalhos, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à verificação dos senhores vereadores. Está presente o vereador Sebastião Claudinei Damalho, João Moreto, Chaves, Vicky, Claudinho, professor Acan, João Anselmo, Dr. José Eduardo, Tite, Rui Novaonda, Gerson Araújo, Bira e Odair Birulotto. Feita a verificação, havendo o número legal, dou continuidade na sessão.
Requerimento de urgência especial número 14 de 2019. Atenção ao artigo 148 do item 4 da linha C do regimento interno, solicitamos que seja dada urgência especial ao seguinte documento. Projeto de resolução número 15 de 2019, autoria da mesa diretora, altera o artigo 5º da resolução número 03 de 15 de outubro de 2019, que regulamenta a viagem, o adiantamento de numerário e a prestação de contas dos servidores e vereadores na Câmara Municipal em São João da Boa Vista, em consonância com a Lei Municipal número 63, de 3 de agosto de 78. Plenário do Dr. Nicolau, 29 de outubro de 2019. Assinaram documentos todos os vereadores da Casa, com exceção de Sebastião Neres e Patrícia Magalhães, que estão ausentes. Lido o requerimento de urgência especial 14 de 2019, que solicita urgência especial no projeto de resolução 15 de 2019, coloca em deliberação o requerimento de urgência especial número 14 de 2019, que solicita urgência especial no projeto de resolução 15 de 2019. Em discussão? Em votação? Aprovado. Aprovado em votação única o requerimento de urgência especial 14 de 2019, que seja dado urgência especial ao projeto de resolução número 15 de 2019. Projeto de resolução número 15 de 2019, da Presidência. Concede licença de um dia do cargo de vereadora à Ilustríssima Senhora Maria Cândida de Oliveira Costa. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. E Comissão de Assuntos Relativos aos Servidores Públicos Municipais. Não, é urgência especial. Não, urgência número 14, projeto de Então, eu coloquei em votação isso daqui, ó. Aqui, eu tenho que ler o projeto, mano. Ele acabou de ler. Não, bacana. Bacana. É que seguiu aqui, ó. Eu li o primeiro para dar. É que seguiu aqui, onde foi? Lidos os pareceres, coloca em deliberação o projeto de resolução 15 de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em votação única o projeto de resolução 15 de 2019. A Secretaria da Câmara Municipal para os devidos fins. Requerimento de urgência especial número 15 de 2019. Em atenção ao artigo 148, item 4 da linha C do regimento interno, solicitamos que seja dado urgência especial ao seguinte documento. Projeto de resolução número 16 de 2019 da Presidência. Concede um dia de cargo de vereadora Ilustríssima Senhora Maria Cândida de Oliveira Costa. Plenário do Dr. Nicolau Nicolau, 29 de outubro de 2019. Assinou todos os vereadores presentes, com exceção a Sebastião Neres e Patrícia Magalhães, que estão ausentes. Tem que ler o 16. Esse 16 é bacana. Esse que você tem que ler. Já li, já publicado. Já foi? Foi. Tem que estar com você lá. Então é o 16. Cadê o 16? Não, ó, o requerimento de urgência é o 16. Foi. Não, 14 tem aqui, ó. 14 é votado, agora é o 16. Já tá certo. Só que essa primeira projeto de resolução que é ótimo. O requerimento de urgência 16. Já li lá. São dois diferentes. 14 dando 15, 15 dando 16. Eu já repeti. Não, 14
Lido os pareceres, coloca em deliberação o projeto de resolução 16 de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em votação única o projeto de resolução 16 de 2019. A Secretaria da Câmara Municipal para os devidos fins. Documentos em votação única. Ofício 229/2019 do Executivo encaminha veto total ao autógrafo de número 125 de 2019, parecer desfavorável da Comissão de Justiça e Redação. Lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, coloca em deliberação o parecer desfavorável da Comissão de Justiça e Redação pelo veto total ao autógrafo 125 de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em votação única o parecer desfavorável da Comissão de Justiça e Redação pelo veto total ao autógrafo 125 de 2019. Rejeitado o veto ao autógrafo 125 de 2019 ao prefeito municipal para os devidos fins. Documentos em primeira discussão. Projeto de Lei número 120 de 2019 do Executivo altera o artigo 2º da Lei Municipal 4.339, de 13 de julho de 2018. Pareceres favoráveis das Comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relativos aos servidores públicos municipais. Lidos os pareceres, coloca em deliberação o projeto de lei do Executivo 120 de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo 120 de 2019. Projeto de lei número 121 de 2019 do Executivo dispõe sobre a doação de área de propriedade do município a Consentini Comércio e Hortifruti Limitada, EPP, empresa cadastrada junto ao CNPJ número 02-512-789-1000-95, de acordo com o disposto no parágrafo 4º do artigo 17 da Lei Federal 8666/93, no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 99 da Lei Orgânica do Município de São João da Boa Vista e da Lei Municipal número 1173 de 2003. Pareceres favoráveis das Comissões de Justiça, Finanças e Obras. Lidos os pareceres, coloca em deliberação o projeto de lei do Executivo 121 de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo 121 de 2019. Projeto de lei número 122 de 2019 do Executivo cria 2 vagas do cargo de técnico de laboratório e análises clínicas, constantes da tabela B do artigo 1º da Lei 670/92. Pareceres favoráveis das Comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relativos aos servidores públicos municipais. Lidos os pareceres, coloca em deliberação o projeto de lei do Executivo 122 de 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Executivo 122 de 2019. Esgotados os documentos em condições de serem apreciados na ordem do dia dessa sessão, declaro a mesma por encerrada, passando a sessão para a parte destinada ao uso da palavra em explicações pessoais. Explicações pessoais. Eu. Primeiro inscrito é o vereador Leonildo Chaves Júnior. Eu gostaria de agradecer a uma pessoa pelas informações passadas a mim, que serão utilizadas a partir desse momento. Uma pessoa muito ligada a um vereador e eu agradeço pela confiança que ela teve à minha pessoa. E agora as verdades vão começar a aparecer. Mais um vereador inscrito? Nenhum inscrito, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, agradeço a presença de todos, desejando-lhes uma boa noite e dou a presente sessão por encerrada.